Acordo de sócios, o combinado que não sai caro. Olá, eu sou a Ju Severo e esse é o canal que descomplica o direito para você. Nós criamos esse canal com o objetivo de te ajudar na tomada de decisões importantes da sua vida e do seu negócio. Bom, e cá estamos para falar de acordo de sócios. No vídeo anterior, eu e a Paty, nós falamos um pouquinho de qual a importância, o que contém no acordo de sócios. Então, no vídeo de hoje eu vou dar uma aprofundada, vou falar de 3 tópicos aqui para a gente entender um pouquinho melhor como funciona. Que a gente elencou, né, no nosso conhecimento, quais são os itens indispensáveis que precisa ter num acordo de sócios. Claro, pode ter muito mais. Pode acordar muito mais ali. Só que tem alguns itens indispensáveis que nós consideramos. Então, eu vou falar aqui nesse vídeo de 3 tópicos, começando por administração da sociedade, reunião de sócios e votação dos sócios. Bom, esses 3 itens. Vamos lá, vamos começar pelo primeiro. Administração da sociedade. Bom, a administração da sociedade, ela também está elencada lá no contrato social, né? A sociedade será, a administração da sociedade será exercida por fulano de tal, que pode ser sócio ou não. Não necessariamente a administração da sociedade precisa ser exercida por um sócio. O sócio, a administração, ele pode ser uma contratação de um terceiro. Ah, o terceiro é mais habilitado, vocês decidirem entre vocês, sócios, não, vamos contratar um terceiro. A gente divide atividades, eu quero ficar na produção, eu gosto mais disso, eu quero ficar no operacional, vamos deixar essa parte administrativa para um terceiro. Pode contratar? Pode. Então, no contrato social vai ter quem vai administrar. Agora, aqui, no acordo de sócios, vai estar por quanto tempo essa pessoa vai exercer a administração, sendo ela sócia ou não. Aqui no acordo de sócios você pode colocar, pelo período de 1 ano, 2 anos, dá para especificar quanto tempo essa pessoa vai exercer a administração. Dá para colocar quais os critérios para exercer a administração. Como assim, quais os critérios? Você tem missão, visão e valores na empresa, né? Aliás, se você não tem, é muito importante definir. Então, vou deixar aqui em cima um vídeo onde a gente criou o diagnóstico jurídico, que a gente chama. Tem itens indispensáveis para a gente fazer na empresa, né? Passos que a gente precisa seguir. Um ponto, né, que é muito importante, é definir a missão, visão e valores, que é qual o teu propósito da empresa, né? Qual é a tua visão, aonde você quer chegar daqui X tempos, né? E quais são os teus valores, o que é indispensável para você, como que a tua equipe, né, como você, as pessoas que estão ao seu redor, você quer que se porte, quais são os valores da empresa, né? Então, é muito importante definir. Aqui, quais os critérios, entra nesse ponto em específico. Vamos dar um exemplo para facilitar a compreensão. O nosso canal é Descomplicando o Direito. Ou seja, a gente preza pelo informalismo, para a gente conseguir se comunicar e explicar o direito da melhor maneira possível, de forma simples. Então, não adianta a gente chamar uma pessoa que só fale juridiquês, ou só fale uma linguagem que você que está assistindo não vai conseguir compreender de uma maneira simples. Não é o nosso objetivo. Então, ele não está condizendo com os nossos valores, com o nosso propósito aqui. Então, é mais ou menos aqui o que você vai definir para a administração da sociedade. Você pode definir critérios para essa pessoa que vai administrar, sendo ela sócia ou não, para ela seguir. Se ela não seguir, você pode destituir ela do cargo, né? Ou seja, ela não está cumprindo o papel. Bom, acho que deu para entender esse tópico da administração. Aqui dá para colocar várias coisas, os critérios, o prazo, como eu falei, né? E que pode ser por um terceiro ou não. Segundo tópico, reunião de sócios. Reunião de sócios pode ter? Sim, pode ter especificado de quanto em quanto tempo as reuniões vão acontecer, quem pode convocar as reuniões, se é sócio ou não, qualquer um funcionário pode convocar reuniões, como que isso vai se dar? Aqui, no acordo de sócios, pode-se elencar tudo isso, inclusive os temas. Não, a gente só vai fazer reunião mesmo para temas importantes, que é X, Y, Z. Dá para categorizar e ver o que vocês querem colocar em reunião, né? Eu digo vocês sócios, enfim, definindo, sentando e fazendo um acordo, porque esse documento, o acordo de sócios, é literalmente isso. Sentar para a gente pensar na nossa sociedade,
como que a empresa vai se gerar, né, como que ela vai andar com isso aqui que a gente combinou, porque, como eu disse no início do vídeo, combinado não sai caro. Então, isso aqui evita muita discussão. Bom, quem vai convocar, como vai ser convocado, um e-mail é suficiente para convocar uma reunião? Estou mandando um e-mail, sou eu e mais 3 sócios. Estou mandando um e-mail entre vocês, a gente precisa fazer uma reunião sobre X tópico. É suficiente? Todo mundo confere e-mail todo dia? Não. É pelo WhatsApp, a gente tem um grupo? Dá para definir aonde convoca a reunião e como. Porque, claro, a sociedade pode ser pequena, a gente consegue se comunicar, mas talvez não. Talvez tenham mais sócios, tenham sócios e investidores, outros não. Então, como comunica todo mundo, né, para fazer uma reunião? Então, é importante já pensa a sua empresa agora, pequena, média, já pensa a longo prazo. Como que vai ficar, como que vai definir o teu acordo, já pensa ela estruturalmente grande. Pauta. Vamos ter uma pauta, a pauta tem que vir em quanto tempo de antecedência? Mesma coisa, junto com a convocação da reunião vai vir a pauta, porque tu pode convocar uma reunião, mas nem tudo vai ser discutido ali na reunião. Então, não, hoje a gente só vai falar sobre a produção, né? Tem uma loja de bolos, então, hoje a gente só vai falar sobre a fabricação, sobre se a gente muda ou não muda de fornecedor, o que a gente faz. Então, ou a pessoa que está mais no operacional ou cuidando dessa parte da equipe convocou a reunião para isso. Então, o outro sócio que talvez está lá administrando, ele não sabe, ele precisa se preparar para a reunião. Então, vai vir um tanto tempo de antecedência, quem vai convocar, como vai ser, vai vir a pauta, tudo isso dá para escrever aqui. Por quê? É coisa do dia a dia? É coisa do dia a dia. Mas são coisas do dia a dia que podem ser evitadas discussões. Porque se um desentendimento aqui, o sócio não se entendeu, tinha reunião, aí ele não estava disponível, cria um atrito, já temos uma briga, já temos uma discussão, talvez não se entendam ali, um não vê o lado do outro, mas se está no papel, todo mundo cumpre, pelo menos deveria. Se não cumprir, está aqui, ó, você combinou, você teve uma votação, foi colocado no contrato, então é assim que funciona. Bom, item 3, votação dos sócios. Esse item aqui é muito importante, necessariamente ele precisa ter no acordo de sócios. Por quê? Porque no contrato social vai ter assim, você tem uma porcentagem de cotas, teu sócio tem uma outra porcentagem de cotas, ok, se for 50, 50, mas vamos supor que os sócios sejam dois, um tem 80%, né, outro tem 20%. O que tem 80%, ele é o sócio majoritário, como nós chamamos, né? E o que tem 20% é o sócio minoritário. Se não é definido no acordo de sócios como que vai se dar determinadas votações, se segue o contrato social, ou seja, o que a legislação diz. Quem tem maior número de cotas, se vota, né? Tem assuntos específicos para determinar. Então, se a gente fosse pensar assim, por que teria reuniões, convocações, as pessoas entrarem num consenso, se a votação necessariamente vai se dar pelo número de cotas? Então, em tese, a pessoa que tem mais sempre teria o voto final ou a decisão final, né? Então, o sócio minoritário teria sempre que tentar convencer a pessoa do contrário, né? Estou colocando uma situação hipotética aqui na prática, o que poderia acontecer. Mas, se no acordo de sócios, ok, você tem uma porcentagem maior, eu tenho uma porcentagem menor, mas se a gente coloca no acordo de sócios que determinadas votações vão se dar unânime se os dois concordarem, a coisa realmente acontece. Por exemplo, vamos a alguns exemplos. Abertura de filial. Abertura de filial é uma decisão muito importante, né? Querendo ou não, as pessoas vão investir, vai ser todo um pensamento, vai ter que se depositar uma energia, uma coisa é ter uma loja, outra coisa é ter 2 lojas, né? Tu vai ter que, ok, talvez replicar o teu padrão, mas tu vai ter que pesquisar mercado, vai ter que investir em ações de marketing, ou seja, é um investimento de tempo, um investimento financeiro, pode ser que dê muito certo, talvez não esteja feito o trabalho de campo, com certeza pode ser que dê errado, então tem todas as variantes aí.
Nesse caso, é uma decisão muito importante e vai influenciar o sócio mesmo que minoritário, mesmo com 20%. Então, não, essa decisão é importante. Vamos combinar entre nós que, para abrir uma filial, a gente precisa ter uma votação unânime, ou seja, não importa o número de cotas, é unânime mesmo. Então, tem casos que a legislação exatamente põe isso. Não, a votação tem que ser mais de 3/4. A legislação diz isso, mas quando vocês colocam no acordo de sócios, você não segue exatamente a legislação. Claro que você não vai fazer o que está contra a legislação, mas você pode colocar um critério maior, mais rigoroso. A legislação diz 3/4, por exemplo. Eu posso colocar mais. Eu posso colocar, não, aqui tem que ser unânime. Aquisição de bens é outro exemplo. Também é um investimento. O local que a gente está alugando aqui, né, para o nosso estabelecimento, vamos comprar ele, né? Então, pode ser que um sócio queira fazer a compra, outro não, tá bom, investir o aluguel aqui, por que a gente vai depositar esse valor todo para fazer a compra? Então, tem esses embates. Aquisição de bens no sentido geral, talvez um veículo também, né, uma transportadora, vamos adquirir um caminhão novo? Sim, não, vale, não vale? Então, a votação é por cabeça, não é pelo número de cotas, a gente tem 4 sócios, não importa a porcentagem de cada um, a votação tem que ser unânime, ou pelo menos 3/1, né, como que vai se dar a votação? Investimento financeiro até X valor, por exemplo, o sócio administrador, é o sócio administrador nesse caso, e ele vai fazer um investimento de 50 mil em alguma bolsa, algo do gênero. Ele tem liberdade para isso? Ele pode fazer esse investimento, mesmo ele estando, né, nessa posição de administrador e tudo mais? Tem delimitação para ele fazer aqui esse tipo de investimento? Não. Dá para colocar isso no acordo de sócios também. Investimento até X valor, ele tem autonomia. Passou disso? Não. Todo mundo vota, vamos ver se a gente vai investir isso ou não. Então, é outro item bem importante. Definição de prolabore, é outra questão. Às vezes, tem essa diferença, bota o prolabore baixinho e o resto a gente distribui lucro, né? Mas se um sócio tem 80 e outro tem 20, vai ser vantajoso para ele colocar o prolabore bem baixinho e distribuir todo o lucro, porque ele vai receber 80, o outro vai receber 20. Agora, se o outro não, vamos definir um prolabore para que fique bom para os dois. Prolabore é X, e aí o restante vai ser distribuição de lucros. Dá para definir no acordo de sócios também. Então, esses foram todos alguns exemplos para tentar aclarar esses 3 pontos. Espero ter atingido o meu objetivo. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários que a gente responde para você. E se esse conteúdo foi importante para alguém, você pode encaminhar esse vídeo também, compartilhar. Um abraço e até a próxima.